É importante que vocês entendam, de um jeito simples, que a base da coluna é onde mais sofre impacto, né? Assim como eu demonstrei no vídeo, inicialmente, onde quando a gente caminha, quando nós, né, damos passos, a base da coluna sofre muito, os últimos discos. Então, no vídeo ao lado, vocês vão ver que L4, L5 e L5, S1 são regiões de grande comprometimento na coluna. Grande comprometimento por quê? Por excesso de sobrecarga. Então, o que nós vamos observar nesse vídeo? Que muitas vezes, quando esse disco seca, tá, por própria defesa do organismo, nós jogamos o peso para frente. Então, é onde você perde o primeiro mecanismo de defesa, que é essa curvatura da coluna lombar. Perdendo essa curvatura da coluna lombar, você vai ter lesão na coluna cervical. Então vai ter sobrecarga da coluna cervical, assim como nós estamos observando aqui ao lado, né? A coluna cervical, ela acaba sofrendo porque você não tem uma base, né? Uma estrutura, assim como o pilar na casa da gente que sustenta, de fato, o telhado. Fora isso, essa curvatura, uma vez perdida, você força o quadril, você força o joelho. Então, é muito comum no dia a dia, no consultório, encontrar pacientes que operaram o joelho, operaram o quadril. Isso tudo está relacionado à perda da curvatura da lordose lombar, porque você acaba fazendo sobrecarga sobre essas estruturas específicas. Então, uma vez que você opera o quadril, opera o joelho e você não arruma o balanço sagital, que são essas curvaturas da coluna, você vai fazer sobrecarga sobre as estruturas que você precisou em algum momento tratar, seja um joelho, seja o quadril. E essa sobrecarga vai fazer lesão. Então, muitas vezes eu encontro pacientes que fizeram prótese de joelho, prótese de quadril e não corrigiram a curvatura da coluna, ou seja, seguiram sofrendo impacto. E esses impactos, eles vão causar a deterioração dessa prótese. Resumindo, não foi tratado da forma adequada a causa do problema, que muitas vezes está relacionada a essas curvaturas na coluna. É interessante observar que às vezes na procura, na busca por uma melhora, por uma solução para a dor na coluna, as pessoas se perdem ao longo do caminho e são induzidas a determinados procedimentos que vão causar uma piora clínica. Vamos pensar num exemplo. Hoje você tem uma coluna que muitas vezes a dor pode vir do disco, da faceta ou até da atrofia muscular. A maioria dos casos que nós observamos, os pacientes chegam para nós com lesão do disco. Essa lesão discal, esse disco, né, de um jeito grosseiro, ele seca, o paciente joga o peso para frente. Então, na maioria das vezes, os pacientes já chegam para nós com lesão no disco e lesão na faceta. E muitas vezes só sobra para esse paciente a musculatura tentando dar estabilidade para essa coluna. Quando você se submete a um procedimento, por exemplo, no SUS, onde a gente faz a abertura das costas do paciente, você pode fazer uma implementação de parafuso, né, enfim, que é a artrodese, ou uma cirurgia via posterior. Ao abrir essa musculatura posterior, você tirou a única defesa dessa coluna que ainda se mantinha estável, que era essa musculatura paravertebral. Esse paciente vai ter dor a vida inteira. Então, nas artrodeses de coluna, na colocação dos parafusos, você vai ter pacientes que vão se queixar de dor sentado, caminhando, uma vida toda. Primeiro porque ele perdeu a musculatura paravertebral, porque ela foi aberta, ela faz atrofia, ela tem dificuldade na cicatrização. Segundo, porque esse paciente não ganhou a curvatura da coluna, como a gente mostrou ao lado. E terceiro, porque essa fixação ela faz um bloco e você vai causar cada vez mais impacto nas estruturas inferiores. Então, por isso que é importante entender o mecanismo da coluna. De um jeito simples, pensa num carro. Você tem um carro com amortecedor ruim. Se você trocar o amortecedor desse carro e não ajustar a curvatura, ele vai ser desgastado de uma tal forma que ele não vai durar um tempo mínimo que ele deveria para dar estabilidade para esse carro. Ainda vai forçar os outros, né? Então hoje nós dispomos de técnicas, assim como eu estou mostrando aqui do lado esquerdo, como o ALIF. O ALIF é uma técnica que, por exemplo, eu não abro nada nas costas, eu não mexo em musculatura posterior, mas eu abro pela barriga. Pela barriga são cortes mínimos, né? São cirurgias que a gente chama de minimamente invasiva. O corte, para vocês terem uma ideia, ele é menor que uma moeda de R$1. Eu entro nesse corte com endoscópio e troco esse disco. Uma cirurgia que demora em torno de 40 minutos, né? O paciente opera de manhã e vai embora de tarde. Por que ela dá tanto resultado? E é o que hoje é uma das buscas do consultório, é uma das cirurgias que a gente mais realiza hoje. Primeiro porque, trocando o disco, muitas vezes eu já ganho curvatura na coluna, eu consigo corrigir o balanço sagital, que é uma situação que nós conversamos antes. Segundo,
porque eu tiro sobrecarga da faceta, que é a articulação posterior, e terceiro, eu não mexo na musculatura paravertebral. Então hoje, quando eu pego uma comparação de um paciente que faz uma artrodese, que é uma cirurgia de parafuso, que coloca parafuso via posterior para uma LIF, que é uma troca de disco, a diferença é absurda e significativa no quadro, quando eu digo recuperação no pós-operatório. Um paciente de ALIF, ele opera hoje de manhã, de tarde ele está em casa caminhando, ele não tem ponto para tirar. Um paciente que fez uma artrodese de coluna lombar com parafuso, ele abriu a musculatura posterior, ele tem que tirar um dreno, ele tem que caminhar, ele demora muito mais tempo para ele conseguir uma recuperação, fora que ele fez lesão da única estrutura que ainda estava mantendo essa coluna estável, que é a musculatura posterior. Então, quando você pega os resultados no longo prazo, nos primeiros 6 meses, a diferença é significativa para quem troca um disco. Não é porque trocou simplesmente o disco, como vocês estão vendo do lado esquerdo, mas pela mobilidade. Olha como a troca do disco ela gera uma mobilidade para nós que eu não tenho no parafuso. Olha como a troca do disco ela gera para a gente uma curvatura na coluna que eu não consigo ganhar com parafuso. Parafuso, que é fixação posterior, ela só causa impacto, ela só causa sobrecarga. Ela tem as suas indicações específicas, numa fratura, por exemplo, às vezes é uma indicação que eu não consigo tratar de uma outra forma, mas para você que tem dor na coluna e é novo, muitas vezes os procedimentos menos invasivos, quando tem necessidade cirúrgica, eles vão dar muito mais resultado do que uma fixação posterior, uma abertura posterior. Nós vamos falar um pouco também sobre endoscopia da coluna, um corte mínimo, né, na lateral das costas, um corte que é um ponto, basicamente, vocês vão ver aqui ao lado, o endoscópio ele entra, ele passa pela musculatura, não se abre a musculatura e ele faz a correção do disco. Um jeito simples para a gente entender, quando o paciente chega para nós com dor na coluna, nós temos que entender sempre a causa do problema. Tratar a causa vai te ajudar muito a escolher o melhor tratamento, que nem sempre é cirúrgico. O grande problema é que as pessoas ficam procurando uma fórmula mágica, tá? Um remédio para dor que vai resolver, faz-se uma fisioterapia e acha que melhorou o quadro clínico e muitas vezes esquecem que, num primeiro momento, você vai ter dor. A fisioterapia ela pode até tirar de você a dor, o desconforto, mas ela não vai conseguir corrigir a curvatura da coluna, que é o mais importante para nós, como vocês estão vendo aqui ao lado. As pessoas que nos procuram com dor na cervical, dorsal, lombar, né? A gente brinca dor em cima, dor embaixo, né? Ou dor em diversas regiões, elas muitas vezes estão ligadas à curvatura da coluna como um todo, que a gente chama de balanço sagital. Então, ao invés de procurar uma fórmula mágica, um jeito mágico de resolver, entenda a causa do problema. Se você entender a causa do problema, você vai entender o melhor tratamento para o seu quadro clínico. Seja ele clínico ou cirúrgico. Cirurgia, hoje nós temos diversas opções de procedimentos quando nós temos indicação cirúrgica. Pode ser um procedimento menos invasivo até o mais invasivo. O diferencial está em entender o seu quadro clínico, exame físico aliado a exames de alta tecnologia, como a eletroneuromiografia, que é um exame fundamental para entender a saúde do nervo. Raio-X, tomografia, são exames que mostram muitas vezes estruturas ósseas para a gente e não nos dão essa ideia de curvatura, de desgaste discal, sabe? Eles têm uma ideia para nós, mas exames de imagem de ponta, como a ressonância magnética, são fundamentais para te ajudar e desmistificar essa situação da coluna. O que a gente mais observa hoje são diversas pessoas se dizendo profissionais, procurando fórmulas mágicas, te dando injeção. Uma das situações que eu mais vejo no consultório, paciente em uso de corticoide. As pessoas utilizam corticoide como se fosse um remédio. Corticoide, ele tira a sua dor, mas ele te dá ganho de peso, ele causa uma série de alterações que vão sobrecarregar a sua coluna. Ele faz desmineralização óssea, ou seja, perda do cálcio no osso, né? Ele tira a sua dor, mas quais são as consequências? Como ele te cobra? Importante entender que assim, a retirada da dor, ela não é a solução do seu problema. Você tem que tratar a causa por quê? Pensa comigo, um paciente hoje que me procura com dor e eu foco apenas na dor dele e não na causa do problema, melhora o quadro clínico. O que ele faz? Ele faz mais esforço e ele vai fazer lesão em outros discos que antes estavam saudáveis e vão adoecer. Não só dos discos, mas do quadril, do joelho, de diversas outras estruturas que dependem da saúde dessa curvatura da coluna para a gente conseguir, de fato, um bom resultado.